Hoje é quinta-feira, é dia dos comentários de Roberto Cavalcante. Boa tarde, doutor Roberto. Hoje a gente vai fazer um Roberto Comenta diferente, né? Isso, nós tiramos da algibeira, coisa Isso. antiga, né? Corrente de ouro, um Patek Philippe, para poder comemorar estes últimos dias da Paraíba como um todo. É inacreditável o que se passa. Nós comemorávamos a Constituição Civil, nós comemorávamos a arrumação do Estado como um todo, e agora temos condição, com humildade vaidosa, de fazer as referências. E trouxemos um especialista para essa novidade. Quem acompanhou que é Vitor, tudo lá. Nosso prata da casa. Isso. E que esteve na boca do vulcão durante os últimos dias, que foi a movimentação política nacional que acontece 100% em Brasília. O Sistema Correio estreou aqui uma coluna chamada Poder em Debate. Eu destaco sempre que é em debate, porque está no Correio Debate. Né? E Victor Paiva acompanhou de perto todo o processo da ascensão de lideranças paraibanas lá em Brasília. Victor, bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Boa tarde, doutor Roberto. Primeiro, destacar o pioneirismo do Sistema Correio de Comunicação na criação do projeto Poder em Debate, nesse ano tão importante para a Paraíba, o ano 2025, como o senhor disse, o grande ano da Paraíba na construção civil, no turismo, a queridinha do Brasil, e agora também somos esse destaque político nacional. E o Correio me enviou para fazer essa cobertura. Primeiro, eu queria dizer do pioneirismo do Sistema Correio de Comunicação com essa cobertura. Fizemos, Hermes, uma cobertura multiplataforma, como você acompanhou na TV, no rádio, Rádio de João Pessoa, Rádio de Campina Grande, TV Maior e também na TV Correio. Então, e no portal o momento exige. Os projetos de 2025 estão maravilhosos, né? E tem uma razão fundamental, a qualidade da equipe. Não é? Exatamente. Aqui estou de frente para duas pessoas que quem conhecer de política, quem conhecer de jornalismo, quem conhecer de seriedade, vai dizer que o que nós estamos trabalhando é com pepita, é a turmalina Paraíba. Diz que vale mais do que o brilhante, não é verdade? Pois é. Falar em jornalismo, deixa aqui eu fazer um parênteses, antes da gente começar o nosso bate-papo sobre a Paraíba, fazer um registro lamentável, né? A morte do professor Luiz Custódio, da UFPB, foi meu professor na Universidade Federal da Paraíba, de jornalismo. Estudei com Luiz Custódio, professor realmente que sabia da matéria, entregava tudo nessa matéria. Lamentável, os pêsames à família de Luiz Custódio e a todos os amigos. Vitor, doutor Roberto vai fazer aqui as honras da casa e já puxar o cordão aí dessa conversa. Na verdade, a gente não sabe nem por onde começar, são tantos destaques a serem registrados que nós ficamos assim com medo de ferir suscetibilidade. Mas eu diria que você é a pessoa que está abalizada hoje para poder fazer um comentário sobre esse momento de felicidade política que a Paraíba está vivendo, com a ocupação de cargos que são chaves para o país todo. O presidente da Câmara é chave, não é verdade? Com certeza. Na história do Brasil, se você verificar, até tão poucos paraibanos ocuparam dois, sendo um deles poucos meses. Isso. Poucos dias, né? Efraim, exatamente. Nós vamos ter Hugo Mota agora, que vai ser toda empresa nacional de comunicação automaticamente, obrigatoriamente, vai ter que ouvi-lo. Com certeza. Exatamente. Doutor Roberto, nós chegamos na sexta-feira e eu já senti em Brasília, eu dizia a Hermes, um clima diferente no Congresso Nacional. E aí começaram a nos tratar como jornalistas da República da Paraíba. E eu fui apurar, mas por que República da Paraíba? E foi exatamente o que o senhor disse. A força e influência da Paraíba em Brasília. Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho, que inclusive... Presidente. Isso. Nós o entrevistamos, ele abriu o tribunal para a equipe da TV Correio no sábado do dia da eleição e lhe mandou um abraço fraterno. Presidência da Caixa Econômica, doutor Carlos Vieira. Isso. A doutora Tassiana, no Banco do Brasil. Nós a encontramos no evento de Hugo Mota e ela, inclusive, vai conversar com a nossa equipe do Poder em Debate. Aí nós temos o ministro Benjamin,
no Superior Tribunal de Justiça. Presidência. Presidência. Herman Todos que Benjamin, estamos falando que é de aí na Catolé do Rocha. presidência. Todos presidentes. Hugo Mota, na presidência da Câmara dos Deputados. Veja a quantidade de espaços de poder que a Paraíba está exercendo em Brasília. E daí o termo República da Paraíba. Isso. A gente ainda tem Daniela Ribeiro, né, que ocupou Isso, a primeira exatamente. secretaria, porque a gente pensava que ia perder o cargo na mesa do Senado, que o mandato do vice-presidente veneziano Vital do Rego encerrou-se no final de janeiro. Aí chega a surpresa de Daniela Ribeiro nessa articulação para ela ser a primeira secretária, segundo o presidente Davi Alcolumbre, a dama de ferro do Senado. E aí, doutor Roberto, a pergunta que todo paraibano está se fazendo nesse momento. Tudo bem, essa força toda. E a minha vida? E o nosso Estado? E aí, esse é o grande desafio, e a gente conversou com todos eles. O grande desafio é que nós tenhamos projetos a médio e a longo prazo. E numa conversa com os parlamentares, eu até comentava, viu, Hermes? O grande aeroporto dos Guararapes não foi construído em 4 anos. Porto e Suape, O Porto de Suape, 5 governos. o Porto de Pecém, no Ceará, também não. Então, eu acho que a gente está diante de uma janela de oportunidade. É assim que a gente tem ouvido em Brasília, conversando com os políticos paraibanos, Hermes. Temos uma janela de oportunidade e eu acho que a gente precisa tirar os projetos da prateleira e, numa grande união estadual, independente da disputa local, ter grandes projetos como esses. A política não pode estragar o desenvolvimento da Paraíba, Exatamente. porque muitas vezes isso acontece. A Paraíba está vivendo um momento, eu dou um testemunho de hoje pela manhã. Eu tive que chegar no Distrito Industrial para receber um empresário que quer investir na Paraíba e me procurou para saber os canais, saber como é que, qual é o órgão que quantifica os incentivos fiscais que possam haver, os incentivos paralelos que possam existir. Espontaneamente, eu nem me lembrava bem dele, ele já tinha sido parceiro nosso da época do Jornal do Comércio e veio aqui em busca disso. Veja que coisa fantástica, que a Paraíba já está não precisando ir lá fora atrair, ela está sendo brilhando tanto, visto em vários campos de forma tão intensa que as pessoas estão vindo buscar. Ok, vamos fazer uma pausa, a gente volta nessa conversa aqui com o Dr. Roberto Cavalcante, também com o jornalista Victor Paiva, que passou a semana toda em Brasília.